Fala galera que assiste o canal do Samukai, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou explicar um pouco sobre os anjos e a diferença entre eles, ok? Solta a vinheta, DJ! Anjos. Os anjos foram criados por Deus, e os anjos são seres espirituais, cuja capacidade são grandes poderes, possuem mais sabedoria que o homem, são muito mais rápidos e são comparados à velocidade da luz, e estão sempre a serviço de Deus. Os anjos também são divididos em vários tipos, entre eles querubins, serafins e arcanjos. Os querubins são chamados de anjos do trono. Após a expulsão de Eva e Adão, os querubins foram responsáveis por proteger os portões do Jardim do Éden. Estão ligados à glorificação da grandeza de Deus, assim como à proteção de seu trono. Segundo a visão do profeta Ezequiel, é um espírito com 4 asas e 4 rostos. O primeiro rosto de touro, o segundo de homem, o terceiro de leão e o quarto de uma águia. Ficam logo abaixo de Deus, e seus corpos estão completamente cheios de olhos, segundo essa a visão que Deus deu a Ezequiel. Os serafins são anjos de adoração e santidade. Eles conduzem o céu na adoração a Deus. É um espírito com 6 asas, pela qual 2 protegem seu rosto, 2 protegem seus pés e 2 para voar. O fato de cobrirem o rosto e os pés provavelmente é um sinal de reverência por estarem na presença de Deus. Os arcanjos são os principais anjos, mensageiros de Deus. E são esses os 3 arcanjos da mais alta hierarquia com missões bem específicas. Miguel. Miguel é o nome do primeiro arcanjo e seu nome deriva do hebraico Micael, que significa que é como Deus. É o guerreiro que luta contra Satanás e seus emissários. Ele é o defensor também daqueles que amam a Deus e é o protetor do povo de Deus. Gabriel. O significado do nome do arcanjo Gabriel significa a força de Deus. Entre os arcanjos, ele é citado no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o profeta Daniel narra uma visão que teve do arcanjo enquanto dirigia a Deus a uma oração de súplica. Nessa ocasião, o arcanjo anunciou ao profeta a futura vinda do Messias. Entre seus arcanjos, Deus escolheu Gabriel para a mais alta missão que qualquer um deles já havia recebido: anunciar à própria Virgem Maria que ela seria a mãe do Salvador. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E depois de contar a Maria que ela foi escolhida por Deus para ser a mãe de toda a humanidade, Gabriel foi o portador da resposta tão aguardada por toda a hierarquia celeste. O arcanjo Rafael carrega consigo o poder de curar doenças. Curou todos os ferimentos do patriarca Jacó, depois que ele passou uma noite inteira lutando contra uma figura misteriosa. Existem anjos bons e anjos maus. A Bíblia afirma que existe anjos bons e anjos maus. Porém, é importante saber que Deus criou todos os anjos bons. A Bíblia também diz que nem todos os anjos mantiveram sua posição original, tendo sido criados com livre-arbítrio, porém caíram em pecado. Detalhe este que, mesmo antes do pecado ter origem no mundo físico, através da queda do homem, ele teve origem no mundo espiritual
com a queda de alguns seres angelicais. Esses seres são anjos caídos. Dá-se o nome de espíritos imundos ou demônios, cujo principal deles, Satanás. Já os anjos bons, dá-se o nome de anjos de luz ou anjos de Deus. Ou seja, são aqueles que não desobedeceram a Deus. Eles habitam no lar celestial, contemplam a face de Deus e cultuam a Ele constantemente e são exemplos de obediência à vontade do Senhor. Anjos caídos. Quem liderou esses anjos rebeldes foi Lúcifer, o anjo da luz que enfrentou Jesus e que tem o objetivo de provar a Deus que os homens não são dignos do seu amor. Isso foi apenas o começo. Depois ele resolveu tomar o lugar de Cristo, já que ele não quis ouvir sobre os seres humanos. Satanás costumava ser um anjo que ficava ao lado de Deus, porém ele começou a ter sentimentos ruins, ganância e a invejar Deus. Esses sentimentos não eram permitidos. Justamente por isso, Lúcifer foi banido do reino de Deus, tornando-se o primeiro anjo caído. Foi Satanás que trouxe o pecado à terra. Os mais famosos anjos caídos, discípulos de Lúcifer, são 9. São eles: Iecum, Gadriel, Quezabel, Penemué, Abaddon, Azaziel, Leviatã, Samiasa e Casiade. Iecum, considerado o primeiro anjo que caiu do paraíso para seguir Lúcifer. Iecum também foi um dos primeiros anjos criados por Deus. Foi também Iecum que colocou os conhecimentos da leitura e da escrita nos caminhos humanos. Quezabel foi o segundo anjo que seguiu Lúcifer. Quezabel, que mantém quase que por todo o tempo em forma de mulher para facilitar a sedução dos homens e, consequentemente, a indução ao pecado. Gadriel é o terceiro anjo que Lúcifer influenciou e foi também responsável por ensinar sobre a morte, como manusear a espada contra outros, inclusive contra os anjos. Penemué, quarto anjo a cair do paraíso por se desviar do caminho da luz. Foi responsável também por ensinar os homens a mentir e a desviar o rumo da verdade. Abaddon é o demônio que perdeu seu lugar no céu por gostar de destruir as coisas. Sua característica, portanto, é de destruição. Azaziel. Esse demônio introduziu a arte da produção de armas no mundo, como espadas e facas, para que mais mortes ocorressem, e ainda iniciou também a produção de armaduras. Azaziel assemelha-se em muito com o anjo caído Gadriel, pois os dois são habilidosos com armas mortais. Leviatã, conhecido pelo orgulho e pela heresia. Essa forma demoníaca possivelmente tem aparência feminina e é conhecido também por ser um dos piores demônios existentes. Samiasa. Esse anjo caído é conhecido por muitos por liderar milhares de outras entidades demoníacas. Além disso, ele foi responsável por convencer tanto outros anjos a virem à terra dos homens atrás de mulheres. Casiade foi o último anjo de importância significativa ao cair do reino de Deus e mudar-se para o inferno. Foi esse demônio que ensinou aos homens seus conhecimentos sobre espíritos e espiritismo. Explicou também sobre a vida após a morte, criando diversas intrigas e confundindo também a razão dos humanos e o posicionamento e a importância deles perante Deus. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe os comentários abaixo, curtam, compartilhem e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder um vídeo interessante como este. Um abraço, pessoal!